Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Nós precisamos sempre, quando nós estivermos lendo, meditando o Evangelho, precisamos tomar o cuidado para nós não ficarmos apenas numa leitura muito superficial da passagem que está sendo meditada, que está sendo lida. Geralmente, numa leitura superficial, o que se vai dizer aqui era: foram 10 leprosos, um voltou para agradecer a Deus. Aí começa a se dizer: e você tem agradecido a Deus pelas coisas que você fez, que Deus fez por você? Essa é uma leitura superficial. Então vamos entender o contexto da leitura. Jesus, ele está indo, eu já falei aqui para vocês, que no Evangelho de São Lucas, quando se lê que Jesus está indo para Jerusalém, ele está indo para morrer. Então aqui está dizendo: aconteceu que caminhando para Jerusalém, então ele está indo para morrer. Nessa ida, que é até chamada, a última semana de Jesus, aparecem esses 10 leprosos. Bem, a lepra é sempre reconhecida nos evangelhos como o pecado que vai destruindo a pessoa aos poucos, até matar. Porque é assim que a lepra faz. Ela vai destruindo o corpo da pessoa até que a pessoa morra. No lado espiritual, a lepra é o pecado vai destruindo a pessoa, vai destruindo. E se a pessoa não largar o pecado, ele vai levar a pessoa à morte. Então foram 10 leprosos. Jesus testa a fé dos 10. Olha, ele diz assim, ele se mantém à distância, O leproso não podia ficar perto de alguém. Se eles chegassem perto, eles tinham que avisar antes. Eles andavam até com um sininho para mostrar que era um leproso, para as pessoas se manterem distantes. Então ele se mantém distante de Jesus e diz: Senhor, tem de piedade de nós. Aí olha o que é que Jesus diz: vá para o sacerdote. Bem, só se ia para o sacerdote porque precisava, porque o leproso, ele ficava afastado da sociedade. Ele não se relacionava com as pessoas, porque a lepra poderia passar para os outros. Então tinha que se manter distante para os outros não serem contaminados. Então quando a pessoa era curada, para ela voltar à sociedade, ela tinha que passar pelo sacerdote. Então Jesus, antes deles serem curados,
Jesus já diz, vá no sacerdote, está testando a fé. E é nessa caminhada, só um detalhe, que eu fui falando e eu me perdi. Então, quando ele era curado, ele chegava no sacerdote, o sacerdote via, averiguava, realmente você está curado, colocava um papelzinho lá escrito, né? Dizendo assim, olha, agora você pode voltar. Se alguém falar alguma coisa, está aqui, ó, está escrito que você está bom. Você não precisa mais ficar correndo das pessoas. Então, antes de acontecer a cura, eles vão. Então, vejam, é um ato de fé por parte deles. Eles vão, enquanto eles vão caminhando, indo, se aproximando lá de Jerusalém, porque eles estavam na Samaria, nessa de ir andando, ficaram curados. Os outros foram e esse homem volta. Então agora, quem é esse homem? Olha o que aqui Lucas diz. Aconteceu que voltou um homem para agradecer. E agora Lucas dá o detalhe. Era um samaritano. Por que Lucas está dizendo que justamente quem voltou para agradecer foi um samaritano? Aí esse samaritano vem, porque vocês veem que eles dizem assim, Jesus mestre. Olha, no tempo de Jesus aparecia muitos mestres. Então, antes da cura, eles olham para Jesus e vê Jesus um grande mestre. Eles não veem Jesus como um Deus. E aqui diz que quando ele voltou curado, ele chegou diante de Jesus, se prostrou, e isso significa adoração. Ele agora adora, se prostra. E Jesus diz, só ele que voltou para dar glória a Deus. Então ele está reconhecendo Jesus como Deus, diante da cura. E os judeus não queriam saber disso, eles não acreditavam que Jesus era Deus. E agora esse homem vem, um samaritano, e adora. Vamos lá no Evangelho de Lucas, também no capítulo 10. É que não dá para entrar no contexto geral, na questão histórica, né, dos samaritanos. Depois o William, que está ali, que é um seminarista, está estudando teologia, ao final da missa, vocês podem ir lá atrás, que ele vai explicar tudo. Então eu só vou estou brincando, só para entrar no essencial, né? Então, o essencial é o seguinte, judeu e samaritano não se davam bem. Vocês se lembram lá no capítulo 9, quando Jesus toma a decisão, a partir do versículo 51, ele toma a decisão de ir para Jerusalém. Aí eles vão passando pela Samaria, aí Jesus diz assim, olha, vai lá Pedro, vai lá João e me parece que foi Tiago, vão lá na frente porque eu preciso pousar lá, eu preciso passar a noite lá. Aí eles vão e não são recebidos, porque era judeu. Olha, o samaritano não recebeu Jesus, porque Jesus era judeu. Na parábola do bom samaritano, o homem está lá caído, o sacerdote passa, o levita passa, um judeu passa, e quem estava deitado, quem estava ali quase que semi-morto, era um judeu. Aí Jesus disse, e quem foi que cuidou desse homem? Foi quem? Um samaritano. O judeu, quando ele via um samaritano, ele cuspia no chão, era desprezível. É um pagão. Para eles era um pagão, embora tivesse tido uma mistura ali entre eles. Depois voltem para o William que ele vai explicar. Aí veja, o samaritano, quando era visto o judeu, quando via um samaritano, cuspia. É um pagão. Não tem jeito. Os judeus se achavam os salvos. Eles eram os bons. O samaritano não presta. Lembram lá do capítulo 4 de São João? Jesus vai e encontra uma samaritana e aquela samaritana se converte. Então, justamente,
o desprezado é o que volta? É aquele que não tem jeito? Foi ele que voltou para agradecer? Foi ele que veio e se prostrou diante de mim? É isso que Jesus está dizendo. E agora veja, se uma coisa tem a ver com outra, olha, quando o homem é curado, aí Jesus diz assim, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro, olha, o estrangeiro, o pagão, o que não presta, o que não se salva, foi justamente esse que voltou, e os outros, os santos, os tais, nenhum deles vieram, os judeus, porque os judeus não voltaram para agradecer. Aí, olha o que é que Jesus fala agora para o homem. Ele foi curado, agora ele olha para o homem e diz assim, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Te salvou de quê? Era para Jesus dizer assim, olha, levanta-te e vai, olha, tua fé te curou. Agora Jesus está falando de salvação. Então, o samaritano que não tem jeito, agora está salvo. Está vendo a profundidade do Evangelho? Jesus está dizendo que o estrangeiro irá se converter também. O pagão, aquele que não quer saber de Deus, se eles abrirem o coração como o samaritano abriu, eles irão se converter. Vocês veem que eu fico aqui sempre dizendo para vocês, né? Olha, cuidado, aquele dali, se você não mudar de vida, você não vai se salvar. Eu vivo dizendo isso aqui, estou falando, ó. E falo isso constantemente, porque isso precisa entrar no nosso coração. Só vai se salvar quem se converter. O samaritano se converteu, ele se prostrou diante de Jesus, ele admitiu que Jesus era Deus, e agora Jesus diz, tua fé te levou à salvação. Meus irmãos, provavelmente na tua casa deve ter um samaritano que não quer saber de Deus, que poderá ser tido como o desprezível. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, padre, não tem mais jeito, eu não vou rezar mais. Não, você tem que rezar, enquanto estiver vivo, você vai rezar. O que eu sempre coloco em questão aqui é depois que morreu, não se converteu, aí depois que morreu quer rezar. Não, temos que rezar antes. A conversão ela tem que acontecer antes. A salvação ela tem que ser antes do último suspiro, não pode ser depois. Depois, se depois do último suspiro não se converteu, aí meu filho não tem mais jeito. Mas enquanto estiver vivo, aí sim. É isso que o Evangelho de hoje está dizendo. Aquele homem voltou. Bem, Nossa Senhora de Fátima, quando ela aparece para os pastorinhos, ela pede duas coisas essenciais. Façam sacrifícios e orações pela conversão dos pecadores. E também pelas almas do purgatório, ou seja, aquelas que morreram não em estado de pecado mortal, mas aquelas que morreram com pecados veniais. Quem morre com pecado venial vai para o purgatório, está salvo, mas precisa passar pela purificação. Só não pode morrer em pecado mortal. Morreu, já era. Não tem mais jeito. Você tem rezado pelos seus? Que não vão na missa, que estão vivendo uma vida errada, que não querem saber de Deus. Aquela oração que nós fazemos pela conversão dos pecadores, ela está fazendo efeito na vida de muitas pessoas. Daquelas que têm tido a oportunidade e abre
o coração. Aí se converte. Você mesmo é um caso desse. Se você não foi daquele tipo que você nasceu, sua mãe foi levando você para a igreja, e você nunca entrou na onda do mundo, e você sempre foi de igreja e vive uma vida com Deus. Se você foi essa pessoa, também é fruto de oração. Mas se você também foi daquela que vivia uma vida mundana, e hoje você está dizendo assim, ai, que alívio agora, tem tanta coisa que eu fazia antes e agora eu não faço mais. Isso é fruto da oração de alguém. Não foi só daquela esposa que rezou pelo marido e ele se converteu, não. Foi a Dona Maria que lá longe, ela disse, Jesus, converte os pecadores. Aí, na oportunidade que Deus deu, aquela pessoa abriu o coração. Eu vou dar um exemplo para encerrar, para vocês entenderem o que é a oração que nós rezamos por aquele que parece que não tem jeito e antes de morrer ele se converte. Esse dia um rapaz, ele chegou lá no confessionário e falou o seguinte para mim: padre, eu vivia uma vida mundana, eu não queria saber de Deus, mas esses dias eu vim de carro, aí eu passei lá em Aparecida, andei por lá, tudo. Depois disse, vou lá na Canção Nova, vou lá no Santuário do Padre das Misericórdias, estou ouvindo falar muito desse santuário. Aí veio cá no santuário, andou por aqui, foi na lojinha, aí comprou algumas coisas, né, ali, alguns produtos. Aí ele disse assim, como é que eu faço para abençoar? Aí a menina da loja disse, vai lá no confessionário, que lá tem padre, aí eles abençoam. Ele foi lá no confessionário, ele disse, padre, eu não vim aqui para me confessar, não, eu não vim aqui, eu vim aqui, passei por aqui. Aí ele foi no confessionário, sentou, estava lá os 10 mandamentos. Ele começou a ler os 10 mandamentos e disse, estou frito. Que vida errada que eu estou levando. Eu preciso reparar, eu preciso rever minha vida. O que é que eu estou fazendo de mim? De repente, a mãe desse rapaz, se é de igreja ou pai, talvez já tenha até perdido a esperança, dizendo, esse daqui não tem mais jeito. Aí ele vai lá, confessa os pecados dele, recebe a absolvição, abençoou os objetos e saiu ali dizendo, essa vida errada que eu tinha, eu não quero levar mais. Você vê como Deus se utilizou de uma situação? Está andando, vai em Aparecida, Nossa Senhora provavelmente diz, vai agora na casa do pai. Aí ele vai lá, aí vem aqui, vou ali na livraria, começa, olha as circunstâncias que Deus foi fazendo com que esse rapaz parasse no confessionário. Talvez foi a última chance da vida dele. Talvez, eu não sou Deus para saber. Compra os negócios, estou repetindo de novo, compra, e diz assim, eu queria que um padre abençoasse. A menina da loja diz, vai lá no confessionário. Ele vai, senta lá, fica olhando, estou frito. E se converte. Ali, a conversão dele se deu dentro do confessionário. Ele olha os mandamentos e viu que a vida dele estava errada. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, meus irmãos, esse foi o samaritano que voltou para agradecer. E que talvez lá na sua casa tenha um. Você já está, graças a Deus, levando uma vida santa, uma vida com Deus, mas você vive preocupado lá, talvez seja a sua mãe, talvez seja o seu irmão. Faça a sua parte. Primeiramente, seja santo você, ou seja, leve uma vida santa você, para agora não ser duas preocupações, você e o outro, para Deus, né? Então,
Deus não pode mais se preocupar nem com você e nem comigo. Embora, meus irmãos, aquilo que eu digo para vocês aqui sempre, a questão é a perseverança, né? É fácil se converter, a conversão é fácil. Talvez até demore, mas a conversão é fácil. Agora, perseverar. A gente fica ouvindo aí de vez em quando pipoca uma coisa, né? Aquele que era convertido, você vê, de repente o cara abandonou, estragou a vida, outro que estraga a vida do outro. E a gente dizia, nossa, aquela pessoa era tão santa. Olha, tá vendo? Era tão santa, a gente estava achando que era, mas não era tão. Rezemos por nós, pela nossa perseverança. Rezemos pelos nossos, porque a decisão vai se dar no último momento. Porque pode ser que o padre José Augusto não persevere. Por isso que quando eu estou falando aqui, eu não fico contando vantagem minha. Eu estou sempre dizendo para vocês, olha, eu também estou aqui, reza, pede, vai lá que eu... E Deus que me livre. Senhor, quando eu ouço determinadas coisas, eu digo, meu Deus cuida de mim. Aí eu falo igual São Felipe Neri, coloca a tua mão na minha cabeça e segura. Porque o padre José Augusto não é fácil. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.